Informações do Cruzeiro nesta sexta-feira, antevéspera de volta, Campeonato Brasileiro, domingão, tem o Cruzeiro em campo diante da equipe do Grêmio. Vamos acompanhar o treinamento desta sexta na Toca da Raposa 2, movimentação, a busca por reforços, venda de ingressos, tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Cruzeiro treinando na manhã desta sexta-feira, hein? Vamos acompanhar parte da atividade. Cruzeiro vai ter aí o penúltimo treinamento antes do duelo diante da equipe do Grêmio. O jogo domingo às 8h30 da noite no Mineirão. Segue aí a venda de ingressos, inclusive, para o Cruzeiro colocar pelo menos 35 mil torcedores. Aquela previsão de público inicial não vai ser batida, de 50 mil. Então teremos aí, creio que 35 mil torcedores. Não deixa de ser um bom público, mas se esperava mais. Tem questão da biometria, tudo aquilo que foi feito de mudança. Vamos ver como será a chegada do torcedor e a entrada do torcedor ao Gigante da Pampulha. Então eu estava falando sobre o treinamento, vamos acompanhar parte da atividade hoje, vai dar para ver ali a movimentação, quem está indo a campo, quem não vai, o que pode fazer o técnico Leonardo Jardim, e teremos entrevista de William, lateral direito, vem aí nessa disputa com o Fagner, mas talvez aí saindo na frente nesta briga por uma vaga entre os titulares do Cruzeiro em relação à equipe que jogou diante do Banfield, que começou, talvez aí a única alteração seja Wanderson na vaga de Marquinhos, e a ideia é ter a base que já vinha atuando antes da parada para disputa da Copa do Mundo de clubes da FIFA. É o Cruzeiro querendo voltar aí em grande estilo ao Brasileirão. Pedro Júnior ontem falou sobre movimentações no mercado. É fato que o Cruzeiro tem algumas conversas em andamento e esperando avançar aí para fechar contratações. O Cruzeiro deve contratar aí 2 até 3 jogadores. Não vai ser uma janela movimentada, mas será uma janela sim que terá contratação. Leonardo Jardim, todo o departamento de futebol, todo mundo entende que o Cruzeiro precisa de boas peças para seguir na parte de cima da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro e para tentar chegar bem à frente na disputa da Copa do Brasil. Sobre essa pausa que teve aí agora no Campeonato Brasileiro, queria saber primeiro sobre a vantagem que o Cruzeiro pode ter ou não, principalmente contra Palmeiras e Flamengo, que certamente vão brigar pelo título e estiveram no Super Mundial. E sobre os reforços, dentro do grupo foi conversado alguma coisa, a gente está vendo especulações aí que o Cruzeiro está em busca de jogadores de lado de campo no setor ofensivo. Cara, sobre essa pausa aí, não sei o que vai atrapalhar para Palmeiras e Flamengo, mas eu tenho certeza que para o Cruzeiro não foi boa, até porque a gente estava numa sequência muito boa no campeonato. Mas a gente tem que tirar as coisas boas também. A gente conseguiu recuperar todos os jogadores, a gente conseguiu treinar muito. Então, por mais que não tenha sido boa a pausa pra gente, a gente conseguiu aproveitar bastante. E sobre os reforços, eu não sei muito bem se vai vir alguém, se não vai vir. Mas eu tenho certeza que o professor tem confiança em todo mundo e está todo mundo preparado para ajudar o Cruzeiro aqui. William, no segundo amistoso agora contra o Banfield, a gente viu uns 20 minutos atuando ali como ponta direita. Isso já estava previsto, vocês treinaram isso depois que voltaram de férias e a gente pode ver isso ao longo da temporada? Sim, a gente treinou, o professor treinou essa formação e obviamente o Cruzeiro, as outras equipes vão estudar o nosso jeito de jogar e a gente ter algumas armas na manga é sempre bom. Então a gente vem treinando outras coisas e se acontecer no campo a gente está preparado também. Se o professor vai usar, eu não sei, mas a gente está preparado para, se ele mudar o esquema ali, a gente conseguir fazer nossa melhor partida e conseguir resultados bons para o Cruzeiro. William, a gente costuma falar que um elenco qualificado, jogador vai potencializando, né? Como você acha que foi importante também ter o Fagner para essa disputa ali na direita e você retomando aquele nível que todo mundo está acostumado? É importante ter jogadores com a capacidade do Fagner. É um cara experiente, um cara que me ajuda bastante
E eu acho que tanto eu quanto ele sempre tem falado nas entrevistas, a gente não tem nada um contra o outro, ao contrário, a gente é parceiro, está sempre conversando. E ele tem me ajudado bastante em campo, a gente conversa, tem coisas que eu preciso acertar que ele fala para mim. Então, como eu falei, é um cara que veio para me ajudar muito, tanto para sabendo da qualidade dele, saber que não pode estar nem um pouquinho abaixo, porque senão não vou jogar. Então a gente tá se ajudando bastante. William, e agora o próximo adversário do Cruzeiro, um rival que você conhece bem, enfrentou muito no tempo de Inter. Tem essa rivalidade especial, tem uma motivação especial de enfrentar esse time? Cara, já joguei muito contra o Grêmio. É 3 pontos. É 3 pontos, a gente precisa vencer. Os 3 pontos do Grêmio é o mesmo do Sport, dos outros clubes. Mas para mim, como sou do Sul, obviamente tem um pouquinho de validade, mas tentar fazer o melhor pelo Cruzeiro e, como eu falei, é os 3 pontos que importam. William, agora também sobre esse jogo contra o Grêmio, até outro dia o Marlon estava aqui, treinava, e vocês são muito amigos. Já rolou alguma resenha aí sobre esse jogo? Provavelmente o Grêmio não vai poder utilizá-lo por uma questão contratual aqui com o Cruzeiro, mas já tem alguma resenha aí sobre esse jogo? Não, na verdade faz um tempinho já que eu não converso com o Marlon. Mas, cara, se ele jogasse, ia descer a porrada nele, não tenho problema nenhum com isso. Amigo é fora do campo, mas se ele jogar, eu não sei o que vai acontecer lá, se ele jogar, ele vai estar preparado para tudo dentro de campo, eu também. Cada um vai defender o seu escudo e espero que a gente saia melhor nessa daí. Mas é um cara que eu gosto muito, todo mundo sabe, é um parceiro. Mas como eu falei, ele está em outra equipe e agora ele é meu adversário. William, qual que é a importância, né, de ter ali o Christian jogando pelo lado direito, sendo que ele não é um ponta, né? É um meia, quase um volante, do que ter um extremo jogando ali, principalmente para você que joga pelo lado? Cara, o Christian, a importância dele é tremenda pro lado direito ali, tanto para mim quanto para o Fagner. É um cara que ele ajuda muito na marcação, além da qualidade que ele tem para sair jogando também. Então é um cara que tá fazendo uma grande temporada, é um cara que eu particularmente admiro bastante a qualidade dele e tem ajudado bastante ali, porque quando a gente vai para o ataque a gente sabe que ele vai estar ali para proteger, para ajudar, e é um cara que parece que não cansa, corre o campo todo, então tem sido muito importante para a gente. William, você já falou um pouquinho dos reforços, mas perguntando por outra ótica, nas últimas janelas o Cruzeiro trouxe muita gente, foram muito movimentadas. Essa agora, por enquanto, não veio ninguém, se vier vai ser pouca gente. Isso é um recado para o elenco de que vocês estão fazendo a coisa certa? Como que vocês absorvem isso também? Eu acho que isso é importante para o elenco também. Eu acho que o professor já deixou muito claro para a gente que confia em todo mundo, que o elenco dele é esse daqui. Então, se chegar alguém, eu tenho certeza que vai chegar para ajudar, para somar com a gente. Mas estamos todos preparados, porque sabemos da confiança que o professor tem depositado na gente e continuar fazendo um grande trabalho e mostrar para ele que ele confiou certo. A última. O Léo Jardim tem recuperado alguns jogadores, o Cássio até comentou sobre ter perdido 6 quilos. Para você, assim, o Léo Jardim recuperou alguma outra coisa? Teve alguma diferença? Acho que para mim foi mais a confiança. Com certeza no início da temporada eu não estava tão confiante, não estava na minha melhor parte em campo, mas ele é um cara que sempre me deu muita confiança, conversou comigo, me xingou muitas vezes também, isso é importante, mas, cara, eu estou muito feliz. O professor tem conversado bastante comigo, é um cara que eu gosto muito, não só eu, acho que o elenco todo, dá para ver, é um cara que tem uma energia muito legal. Então, eu acho que para mim foi a confiança voltou e graças a Deus estou conseguindo desempenhar. Beleza, gente. Obrigado, Will. Vai chegando com as informações do Cruzeiro em um dia importante de preparação para o duelo contra a equipe do Grêmio no domingo, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre esse jogo. Só que antes, vamos trazer aqui algumas palavras importantes do Pedro Júnior. Ele foi entrevistado do Donos da Bola, da TV Bandeirantes. Companheiros do Donos da Bola entrevistaram o vice-presidente do Cruzeiro e ele explicou sobre diversos assuntos, inclusive sobre a diferença do Cruzeiro de contratação de 2024 para 2025. Vamos acompanhar o que o Pedro Júnior disse. Quando a gente assumiu, a gente precisava de um elenco mais robusto, mais qualificado, com peças já experimentadas, jogadores mais tarimbados. Então hoje a gente tem um elenco que a gente acha que é um elenco muito, muito forte. A gente confia muito nos jogadores que a gente trouxe. E a partir de agora a gente não precisa mais contratar jogadores tão grandiosos, tão tarimbados, porque a gente já tem isso no elenco.
eles já estão ali, a gente está muito satisfeito. Então o perfil agora é jovens com potencial de venda, com potencial para dar um rendimento financeiro para o clube, para encaixar nesse sistema que já está muito bem estruturado. Nada nos impede de uma oportunidade de mercado. A oportunidade ela é diferente da prioridade. Sim. Uma oportunidade a gente pode trazer um jogador mais tarimbado, que está ali num momento difícil, a gente pode trazer. Mas a ideia a partir dessa janela é trazer pouquíssimas peças para a gente dar mais fôlego para esse elenco, porque a gente está muito satisfeito com o que eles estão entregando, com os jogadores que a gente tem. Então, essa é uma tendência para essa janela e bem provável para a próxima também, jogadores mais jovens, com potencial de revenda, para dar mais fôlego para esse grupo. Pelas palavras, então, do Pedro Júnior, o Cruzeiro vai buscar atleta jovem, até que pode revender no futuro. Então, o Gabriel Martínez, 22 anos, o espanhol que está no Braga, de Portugal, foi um jogador pretendido, como ele também explica e traz alguns detalhes importantes sobre esse atleta. Gabriel Martínez foi um nome que surgiu pelo nosso scout. É um trabalho muito bom do nosso departamento de scout, aprovado pelo Mr. Leonardo Jardim, aprovado pela diretoria, e a gente fez uma proposta pro Braga. Você pode falar o valor? Posso falar que foi menor que 8. Nós fizemos uma proposta por esse atleta diretamente ao Braga, ao seu presidente, dentro das condições financeiras que a gente tem hoje para fazer esse tipo de contratação, e ela não foi aceita. E tudo tranquilo, normal, é o mercado. O Braga acha que o jogador vale X, a gente acha que vale Y. Então chegamos a um acordo e já estamos em busca de outro atleta, já das mesmas características, com a mesma função. Com o Gabriel Martins não andou? Não andou, o Braga deu a recusa, a gente estamos buscando outro. E quem que é esse outro? Esse outro nós estamos analisando, nós estamos conversando. Palavras então do Pedro Júnior aos companheiros do Donos da Bola, informações importantes também sobre, por exemplo, contratação de atletas. Ele disse que o Vitor Gabriel é um jogador que o Cruzeiro tentou, mas outros clubes também buscaram a contratação desse atleta e o Internacional não quer vender. Que o Valentim Gomes está descartado, o Cruzeiro tentou uma negociação até no início de empréstimo com o time argentino e aí não andou com o Vélez, então uma situação que está descartada. E sobre Brian Medina, o Cruzeiro buscou informações desse atleta, mas não tem nada ainda em termos de uma proposta para esse zagueiro colombiano, viu, meu amigo Sérgio? Vamos com mais do Cruzeiro. E qual foi o outro tema importante da entrevista? Fala pra gente, Pansieri. Outro tema importante, Hugo, respondido pelo Pedro Júnior hoje no Donos da Bola, foi o trabalho do técnico Leonardo Jardim. Ele explica como que é o Leonardo Jardim no dia a dia na Toca da Raposa e como a diretoria enxerga também a percepção que tem de um treinador com essa vivência de ter trabalhado em outras SAFs. Vamos acompanhar. Bom, o trabalho do Leonardo Jardim, ele iniciou, como você disse, não foi o planejamento que ele montou o elenco, mas ele precisava conhecer esse elenco e isso demandou o tempo e o próprio elenco se adaptar à forma do Leonardo Jardim jogar. Então isso aconteceu de uma forma rápida, de uma forma eficiente. Então os atletas entenderam qual é a filosofia de trabalho do Jardim. O Jardim já veio num contexto bem tranquilo em trabalhar no Cruzeiro, porque ele já era adaptado a trabalhar com SAFs. Uhum. Então no Mônaco ele tratava direto com o dono, no mundo árabe também. Então no Cruzeiro para ele foi muito tranquilo, a gente deixou ele bem à vontade, ele se sentiu muito tranquilo de fazer o trabalho. E os atletas compraram a ideia. O elenco comprou a ideia, abraçou essa ideia e hoje a gente está num caminho que é longo. Nós só estamos no início, 12ª rodada, mas que o trabalho ele está tendo uma evolução significativa que a gente espera. Palavras então do Pedro Júnior nessa entrevista ao Donos da Bola, reproduzindo aqui na Itatiaia. Deixa eu trazer o recado da Visamundo, sabe por quê? Porque a Visamundo não trabalha apenas com visto norte-americano, trabalha com visto para o Canadá, para a China, para a Austrália, para Nova Zelândia. São mais de 420 mil clientes atendidos. Meu amigo Carlos Quintão tá lá firme e forte com a equipe da Visamundo. Tirando aquele seu visto, você vai viajar para os Estados Unidos, conta com o trabalho da Visamundo. Eu confio e indico. Tem escritório em Belo Horizonte, Juiz de Fora, São Paulo, Rio de Janeiro. 3309-9449, 3309-9449. Tire seu visto com a Visamundo. Mais um assunto importante abordado com o Pedro Júnior, Hugo. E sobre o Gabigol, Pansieri. O Pedro Júnior também falou sobre Gabigol, jogador que não é titular da equipe do Cruzeiro, sempre entra nos jogos, mas hoje o titular é o Caio Jorge, por exemplo, o Matheus Pereira também. O Gabigol tem um papel importante e decisivo em algumas partidas. Ele explica como que também enxerga a importância do Gabigol no elenco celeste. O Gabigol, ele nos entrega tudo que ele foi contratado, tanto na parte desportiva quanto na parte comercial, na parte de marketing. O Gabriel foi um pacote que a gente contratou e que ele entrega o retorno. Hoje ele não é o titular absoluto, mas por opção do treinador, mas ele faz parte de um contexto, de um grupo que tem ali o foco, é o Cruzeiro. Uhum. O objetivo maior são as vitórias. Então o Gabigol é um cara espetacular no dia a dia, no trabalho, trabalha todos os dias, incansavelmente, buscando seu espaço. Então, assim, a vantagem do Cruzeiro hoje é que todos entenderam que a prioridade maior é o Cruzeiro.
independente de quem está jogando, quem não está, todos que estão ali entenderam que a prioridade é o Cruzeiro, que todos estão ali para dar o máximo para o Cruzeiro, não para A ou para B. Palavra importante, então, do Pedro Júnior também sobre o Gabigol, que a gente pode reproduzir aqui nessa entrevista ao Donos da Bola. Deixa eu trazer o recado da doutora Patrícia, que é dentista de muita gente que você conhece aqui na Itatiaia, minha dentista, e você vai procurar melhor. Ela vai fazer seu implante. Tem medo? Ela vai cuidar de você. Tá achando caro? Ela vai cuidar dessa parte também, tá bom? A equipe dela vai te responder amanhã no 3201-0901. A Pancieri tá tarde, não tem problema, pode mandar mensagem. 3201-0901. Minha amiga doutora Patrícia. Beijo, abraço pra doutora Patrícia, sempre com a equipe dela atendendo as demandas aqui da Itatiaia. Você vai procurar a doutora Patrícia no 3201-0901 pra você ficar com um sorrisão bonito, sorrisão igual do Pedro Júnior, falando desse Cruzeiro, também com aporte financeiro já escalonado. O Cruzeiro tá vivendo essa parte administrativa financeira muito importante, de forma positiva, e ele elogiou muito também o Ronaldo Fenômeno, que a gestão foi muito importante até pro Cruzeiro ter essa tranquilidade agora, o trabalho que é desempenhado pelo Pedro Júnior e pelo também Pedro Lourenço, pai do Pedro Júnior, que é o presidente do Cruzeiro. Hugo. Ali Pancieri, tá aí o bate-papo, a entrevista com Pedro Júnior. Ele aborda vários assuntos, fala da situação do Valentim Gomes, descartado. E o que chama atenção é quando ele fala do Gabigol, Romano. Quando ele disse assim, ele fala que o Gabigol entregou tudo até agora conforme combinado. O retorno de marketing do Gabriel Barbosa... Isso não dá pra discutir. Não dá pra discutir. E em campo, é aquela situação, né? Porque o primeiro questionamento é, mas se ele entregou tudo, por que ele não é titular? Porque o Caio Jorge tá melhor que ele. Simples. É o que você destacava em off comigo. Futebol é momento, gente. O futebol é momento. E o momento do Caio Jorge é melhor que o momento do Gabriel Barbosa. E o que eu acho interessante é a postura do Gabigol, isso chama atenção. Questão de maturidade. Melhorou bastante. Algo que não era no Flamengo, né? Aceita ali, fica no banco, tranquilo, dá conselho, bate papo com o Leonardo Jardim. Deixa eu te falar um negócio. Não racha, você não vê ele com a cara feia no banco de reservas. Assombração sabe pra quem aparece, pra quem sabe, né? Pra quem procura, não tem um negócio assim? Um ditado mais ou menos assim? Mas é porque der autonomia também pro treinador, né? Algo raro no futebol. Existem treinadores e treinadores. 11 e 29. Assombração sabe pra quem aparece, que é o ditado. Tem outro também, né? Boi sabe cerca que arromba. Também, mas esse é lá de Goiás. E pra falar mais sobre a biometria facial, de volta, alô Pancieri. Pois é, Hugo, é um assunto que tá trazendo muita dúvida pro torcedor, então suacara.cruzeiro.com.br é o local pra você fazer essa biometria facial, e eu conversei com o Marconi Barbosa por conta desse ingresso intransferível. Pra esse jogo do Grêmio, com certeza não tem como mudar, mas ele até me respondeu, a gente tá avaliando todos os impactos que isso vai trazer para a operação, e vamos ver se é algo que realmente está dificultando ou impedindo o torcedor de ir ao estádio. Dependendo do grau de impacto que isso gerar, vamos avaliar a possibilidade de liberar essa transferência. Só que a questão não é só liberar, então o desenvolvimento tem que ser feito dentro de um sistema. Nesse momento, toda a prioridade de desenvolvimento do sistema é para cumprir a regra, o ingresso é individualizado, atrelado a um CPF e também a face, né? Essa questão de transferência do ingresso, ainda vamos pensar essa possibilidade, ou seja, não é algo que está descartado, mas para a operação do jogo contra o Grêmio, Marconi Barbosa deixou bem nítido pra gente que vai continuar essa questão já do ingresso intransferível, viu, Hugo?